meus queridos alunos. Aqui é a professora Fran. Agora eu venho trazer o conteúdo desta semana para vocês. Então, olha lá, língua portuguesa, alfabetização, parlenda, o dedo, família silábica D, palavras com a letra D, separação de sílabas, formação de palavras, trava-língua, completando as sílabas, pintando as figuras com a letra D, caça-palavras e os materiais complementares. Na matemática, par ou ímpar, peso ou massa, quilo, metro, altura e os materiais complementares. E em ciências da natureza, seres vivos, reprodução e os materiais complementares. Aguardo vocês para a nossa videoaula explicativa. Até lá! Bom, então vamos para a nossa atividade da semana de Ciências da Natureza. Eu vou fazer a leitura aqui com vocês, ó. Lembre que seres vivos apresentam formas e tamanhos variados. São agrupados pelo que possuem de parecido nas partes do corpo e pela maneira como se reproduzem e crescem. Dependem do ambiente para se desenvolver e obter alimento. Reprodução é o meio pelo qual os seres vivos dão origem a outro ser da mesma espécie. Algumas plantas nascem de mudas, outras de sementes. Alguns animais desenvolvem-se dentro de suas mães, outros dentro de ovos. Daí aqui, ó, o primeiro. Marque com X o que for certo. A. Os seres vivos apresentam formas e tamanhos variados. B. Nem todos os seres vivos nascem e morrem. C. Todos os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Então, vocês vão pôr um X no que você acha que é certo. 2. Como seres vivos podem ser agrupados? É só colocar a resposta, olhar aqui no texto e colocar a resposta. A 3. Por que os seres vivos dependem do ambiente? Também está ali no texto, só observar o texto e vai colocar a resposta aqui. Aí o 4. Observe a ilustração e responda. A ilustração é esta daqui. A. Quais seres são vegetais? B. Quais são os elementos sem vida? C. Quais seres vivos vivem no ar, na água e na terra? Então, vai observar a figura aqui e vai responder estas questões, certo? Aí eu tenho os materiais complementares, que são os vídeos para ajudar, né, nas atividades. E aí, passando para a língua portuguesa, nós vamos ver a letrinha D. D de dedo. Dedo mindinho, seu vizinho. Pai de todos, fura bolo, mata piolho. Então, eu tenho a ilustração. Eu tenho a ilustração aqui, ó, dos dedos. Então, tem o mindinho, seu vizinho, pai de todos ou maior de todos, fura bolo e o mata piolho. A professora vai ler a parlenda, pinte a palavra que ela ditar e escreva aqui. Então, vou ditar a palavrinha, na verdade, está ali no quadrinho, e vocês vão escrever aqui onde eu marquei. Então, a palavrinha é... Opa, deixa eu voltar aqui. Olha lá. A palavra é dedo. Então, vocês vão marcar aqui a palavra dedo. Vão escrever aqui a palavra dedo. Depois, desenhe sua mão e escreva os nomes dos dedos nela. Aqui não tem espaço, né, para desenhar, mas olha que eu marquei aqui observação, que vocês vão poder desenhar no verso da folha. Então, vira a folha e faz o desenho aí, né, da mãozinha de vocês e escrever o
o nome dos dedos nela, que são esses aqui, ó, desse desenho que eu já deixei aqui para vocês. Aí, passando aqui, vamos numerar os dedos, vamos numerar os nossos dedos e depois escrever os números. Consulte o banco de palavras. Então, tem aqui, ó, o banco de palavras, tá? Então, esse é o banco de palavras. Tem várias palavrinhas e vocês vão ter que encaixar aqui, ó. Vamos ver. Vamos numerar os dedos, tá? Então, numera todos eles. Escrevam aqui. Olha só. Tá até já com o número na frente, né? Só escrever. Se tiver dúvida, consulte esse banco de palavras aqui. Tá? Bem simples, né? Depois, pinte o que há de igual nas palavras. Então, eu tenho essa palavra e essa palavra. E aí, vocês vão pintar o que há de igual nelas. Então, pintar, no caso, a letrinha. Que letrinha que é igual? Que tem aqui, aqui e aqui. Depois, vão completar, né? A palavra é a palavra dedo, vocês vão completar as letrinhas que estão faltando. Depois, quantas letras tem a palavra? Vai marcar aqui. Depois, qual é a primeira letra? Depois, vamos separar os pedacinhos da palavra. Então, dedo. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavrinha dedo? E vai colocar aqui, vai separar essa palavrinha, certo? Quantas vezes você abre a boca para falar dedo? Então, é o que eu acabei de dizer. Então, vai por aqui. Quantas vezes você abre a boca para falar dedo? Dedo, da, de, dó, do. Preencha a tabela juntando as letras. Então, que letrinha tá faltando aqui, ó? E depois aqui, você vai seguir o modelinho, né, ó. Por exemplo, aqui, ó. Olha só. B com A, ba. B com E, o B. B com I, bi, e assim por diante. Desta maneira, vocês vão fazer com a letrinha C. Ó, C com A, vai por aqui. C com E, vai por aqui. E assim, vocês vão fazendo com as demais. Com todas elas, certo? Depois, pinte as figuras que começam com a letra D. Então, vai pintar as figuras, somente as figuras que começam com a letrinha D. Procure no caça-palavras. Opa! Procure no caça-palavras os nomes de. Então, eu tenho algumas figuras aqui. Deixa eu só deixar sem o volume aqui. Então, voltando para cá. Então, eu tenho lá algumas figuras, olha só, né? E tenho ali do ladinho o meu caça-palavras. Então, quais os nomes dessas figuras? Vocês vão achar aqui no caça-palavras. Leia o trava-língua. O doce perguntou pro doce qual era o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Qual é a palavra que mais se repete? Vamos escrever aqui. Quantas vezes essa palavra aparece? Observe a palavra. Doce é igual a do, que é o D e o O, mais C, que é o C e o E. Agora, leia outras palavras
encontramos o C ou o si? Olha só. Cedo, céu, bacia. Ó, cedo, céu, bacia, cidade. Então, no cedo eu encontro o C e o E. E também encontro o D e o O. Então, cedo. No céu eu encontro o C e o E. Bacia eu encontro o B mais A, ba, e o C mais I, si. Na cidade eu encontro C com I, si. D com A, da. D com E, D. Cidade. E aqui são os vídeos, que são os materiais complementares para assistir e ajudar melhor na tarefa de vocês. Passando aqui para matemática, nós vamos ver par ou ímpar. Envolva de 2 em 2, registre a quantidade e descubra se o número é par ou ímpar. Então, para eu fazer par, o par ele é sempre de 2 em 2. Então, se eu tiver 2 assim, ele é um parzinho. Se eu tiver 1, ele não é par, ele é ímpar. O 1 é um número ímpar, ele não tem um outro para fazer par com ele. Olha aqui o 3. O 3 eu tenho um parzinho, mas eu tenho um que vai ficar sobrando, então ele é ímpar, né? Então, os pares é aquele que forma par. Por exemplo, esse chinelo amarelo tem 4. Esse forma par com esse e esse com esse. Então, o 4 é par, porque não tem nenhum faltando, não é? Se deixar um faltando, ele vai ser sempre ímpar. Vou ler aqui o quadro com vocês. Você descobriu quais são os números pares? Então, conta. Aí, vocês vão contar, vão colocar o número aqui. Olha só. Para descobrir quem é par e quem é ímpar, conforme eu expliquei. Tá? Vamos fazer em todos. Peso ou massa? Quando subimos na balança, costumamos dizer que medimos nosso peso corporal, mas é mais correto dizer que medimos a nossa massa. Você sabe qual é a sua massa corporal? Qual é a sua massa ou seu peso? Vai colocar aqui quantos quilos você tem. Depois, ó. Quem tem a maior e a menor massa corporal na sua casa? E quantos quilos tem? Vai colocar aqui. Então, quem pesa mais? Quem tem a maior e a menor massa corporal na sua casa? É o papai, a mamãe, o titio, a titia, a vovó, enfim, quem mora com vocês. Então, vai pegar a pessoa que mora com vocês, se for 4 pessoas, vai olhar as 4 pessoas, vai ver quem pesa menos e quem pesa mais e vai marcar aqui pra gente. Depois, o que compramos a quilograma? Traga uma embalagem de alimento que compramos a quilo e colhe aqui. Veja onde está escrito a massa e anote ao lado. Troque as informações coletadas com os colegas. Isso não tem como a gente fazer porque nós não estamos na sala de aula, mas vocês vão pegar uma embalagem na casa de vocês, de qualquer produto, vai ver quanto essa embalagem pesa, né? Quantos quilos tem, enfim, vai anotar, vai colar ela aqui e vai anotar, ó, massa do alimento, quanto que ela pesa, tá? Depois, o metro. Você sabe medir o comprimento da sua mesa? Que material você poderá usar para medi-la? Que tal experimentar medir com estes instrumentos? Anote a quantidade de vezes que precisou utilizar cada um. Então, você vai pegar a mesa, pode ser a mesa da cozinha da sua casa. Você vai usar o palmo da sua mão, a palma da sua mão para medir. Então, vai colocando lá, né? Uma mãozinha na frente da outra e vai ver a mesa, a volta toda da mesa e vai dizer quantas vezes você usou a sua mão para medir
em volta da sua mesa. Essa é uma das maneiras de medidas que a gente tem. Depois, vai usar, ó, minha mesa mede. Aí você usou a mãozinha, primeiro você vai usar a mão, depois você vai usar o seu pé para medir em toda a volta da sua mesa. Mesma coisa, pé na frente do outro pé, e assim vai medindo. E mesma coisa você vai fazer com um lápis ou uma caneta, tá? Vai medir, vai ver quantas vezes você vai colocar o lápis na frente e medindo ao redor da sua mesa e quantas vezes você usou esse lápis. Quantas vezes você mudou esse lápis de posição. Agora, tente usar a fita métrica com a ajuda da professora, no caso aí vai ter que ser com a ajuda da mamãe, e vai anotar a medida usando números. Então, aí vai ver certinho, vai pegar a fita métrica, vai medir essa mesa e vai ver quanto que ela tem de altura, né, de comprimento, vai ver certinho. Não precisa ser exato, tá? Mas é uma forma de vocês verem que tem vários modos para se medir um determinado objeto. Depois, a altura. Qual é a sua altura? A professora irá medir usando a fita métrica e você irá anotar aqui. Então, pede para a mamãe pegar a fita métrica e ver quantos centímetros você tem e vai colocar aqui. Qual é a altura da maior? Qual é a altura da maior e da menor pessoa que mora com você? Então, quem é o maior? Quantos centímetros ele tem? E o menor? Quantos centímetros ele tem? Vai marcar. Aí tem também os materiais complementares, que são os vídeos para ajudar na hora de fazer as atividades. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo, eu explico novamente, né? Nem que for por meio de um vídeo, enfim, eu volto a explicar. E se, de todo caso, realmente não conseguir fazer, né, achar difícil, complicado, nós retornaremos a ver essa atividade quando as aulas presenciais elas voltarem, tá certo? Mas estou à disposição para qualquer dúvida. Uma ótima semana e um abraço a todos vocês.